Convenção de um rei. Esse é o tema da nossa história de hoje. Você se lembra o nome do rei da nossa história passada? Isso mesmo, Nabucodonosor. Esse rei era um dos maiores e mais poderosos reis da época. A Bíblia o chama de Rei dos Reis, lá no livro de Ezequiel, capítulo 26, o versículo 7. E para você ter uma ideia, ele derrotou os melhores exércitos da terra e projetou prédios que o tornaram conhecido em todo o mundo. Ele realmente era muito especial e sabia disso. E Deus tinha um plano para esse rei poderoso. Ele esperava que Nabucodonosor se humilhasse e o reconhecesse como rei do universo, o verdadeiro rei dos reis. Depois que Daniel interpretou o sonho sobre a estátua, Nabucodonosor disse: verdadeiramente, seu Deus é maior de todos os deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar esse segredo. Aquele foi um passo na direção certa, mas não foi suficiente, sabe por quê? Nabucodonosor não podia aceitar a ideia de que seu reino não duraria para sempre. Por isso, fez a estátua de ouro e mais tarde jogou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Aí, quando os três foram salvos, o rei exclamou: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mesmo com tudo isso acontecendo, o coração do rei ainda não havia sido transformado. No entanto, Deus não desistiu dele. Sabe o que aconteceu? Nabucodonosor teve outro sonho esquisito e chamou Daniel para interpretá-lo. Nabucodonosor sonhou com uma árvore enorme que estava no centro da terra. A árvore cresceu tanto que até a sua copa alcançou o céu e pôde ser vista de qualquer ângulo. As folhas dessa árvore eram lindas, havia muitos frutos e animais e passarinhos abrigados nos seus galhos. Aí, sabe o que aconteceu? Foi então que o mensageiro celestial apareceu e ordenou que a árvore fosse derrubada. As folhas e os galhos deveriam ser cortados, e as frutas deveriam ser espalhadas, e os animais desapareceriam, mas o toco seria deixado no solo. Que viva molhado pelo orvalho do céu e viva com os animais selvagens, em meio às plantas do campo. Durante 7 períodos, terá a mente de um animal selvagem, em vez de mente humana. Daniel sabia que as palavras do mensageiro se referiam ao rei. Ele tinha se tornado muito forte e seu poder havia crescido tanto que alcançou todos os reinos da terra. Só que ele não reconhecia Deus como seu próprio rei. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos como os animais selvagens. Comerá capim como os bois e viverá molhado com o orvalho do céu. 7 anos irão se passar, Nabucodonosor, até que você reconheça Deus como o rei de todos os reinos da terra. Depois disso, como o tronco deixado no solo, o Senhor retornará ao seu trono. Ó rei Nabucodonosor, aceite meu conselho, pare de pecar e faça o que é certo. Deixe os seus pecados para trás e tenha compaixão dos pobres. Quem sabe, então o rei continuará a prosperar. Depois daquele conselho, por algum tempo, o rei fez o que Daniel pediu, mas o seu coração ainda não havia sido transformado. Os meses se passaram e nada que o mensageiro havia dito havia acontecido. E sabe o que aconteceu? O rei Nabucodonosor ficou com raiva da profecia que dizia sobre o seu reino e dos que viriam mais tarde. Foi então que, depois de 1 ano do seu sonho, Nabucodonosor caminhava pelo terraço do seu palácio. Ao olhar para a cidade, disse com muita arrogância: vejam a grande cidade Babilônia! Com meu próprio poder, construí esta cidade para ser o centro do meu reino e para mostrar o esplendor da minha majestade. Coitado, ele mal havia acabado a frase e a profecia se cumpriu. Uma voz vinda do céu disse: você não governará mais sobre este reino. Será expulso do convívio humano. Viverá nos campos como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Meus amigos, Nabucodonosor ficou totalmente louco e por 7 anos foi humilhado diante de todo mundo. E somente depois desse período ele voltou ao normal e publicamente reconheceu Deus como rei de todo o universo. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Essas são as últimas palavras sobre Nabucodonosor registradas na Bíblia.
Até o fim de sua vida, ele conservou o coração transformado como Deus queria. Sabe de uma coisa, meus amigos? Deus não desiste até que, como Nabucodonosor, reconheçamos sua presença em nossa vida. Enquanto desejarmos que Deus faça parte de nossa vida, o Espírito Santo trabalhará conosco individualmente, segundo a vontade de Deus. Que história, meus amigos! Que história! Louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros, e ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Daniel, capítulo 4, o versículo 37. Adoramos a Deus pela atuação do Espírito Santo em nossa vida. Esses aqui são os nossos amigos que pararam um minutinho, escreveram seus nomes, deixaram um recadinho, pedidos de oração e a data dos seus aniversários. Muito obrigado porque você parou e veio aqui falar com a gente. A gente está preparando muitas coisas legais para vocês. Vamos orar, meus amigos? Querido Deus, muito obrigado por essa história. Ela nos ensinou que devemos respeitá-lo. Ajuda-nos, Senhor, para que não venhamos pecar contra Ti. Abençoe os meus amigos que vieram aqui, as suas famílias. Abençoe também o nosso lar. Nos dê a Tua paz e prepara-nos para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, meus amigos. Até a nossa próxima história.